Isaías capítulo 6, um texto conhecido, que fala da chamada do profeta Isaías. Vamos ler alguns versículos. Vamos iniciar no versículo 1 e vamos finalizar no versículo 8, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamavam. A casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Verso 6. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com antenais. E com a brasa tocou a minha boca, dizendo: Eis que te tocou os teus lábios, e as tuas iniquidades foram retiradas, e perdoados os teus pecados. Verso 8. Depois disso ouviu a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos irmãos, estamos diante de um texto que traz uma narrativa, capítulo 6, da chamada de Isaías para o seu ministério profético. Neste tempo aqui, Isaías não tinha ainda conhecido a Deus, não tinha ainda tido uma experiência divina com o Todo-Poderoso. A epígrafa fala: o chamado de Isaías. Bendito é o nome do Senhor. O livro de Isaías, ele é considerado como a mini-bíblia que está entre a Bíblia Sagrada, o Cânon. Por quê? Porque o livro de Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, e é conhecido como a mini-bíblia dentre os livros dos profetas, que nós sabemos que existem 4 categorias. A primeira categoria de livro é o livro da lei. Segunda categoria, livro histórico. Terceira categoria, livro poético. E quarta categoria, livro proféticos. Entre os profetas menores e os maiores, de Isaías até Malaquias. O livro de Isaías não foi escrito numa ordem cronológica. O capítulo 6 que nós lemos aqui deveria ser o capítulo 1. Quem ditou o livro não ditou na ordem cronológica. Porque o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, se você observar, Isaías já está profetizando a nação de Israel, o reino do norte, do sul, melhor dizendo, Judá e Jerusalém, que é a capital de Judá. Ele já está profetizando, já está apontando, denunciando os pecados que o povo havia pecado. Então o capítulo 6
Na ordem cronológica seria o capítulo 1, porque assim toda a chamada dos profetas, se você for ler o livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz: antes que existisse e fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te santifiquei como profeta às nações. Em outra tradução, te consagrei como profeta a outras nações. E no versículo 6, Jeremias diz: Senhor, eu não passo de uma criança. Mas o Senhor diz: não diga que é uma criança, porque toda palavra que a partir de hoje eu colocar na tua boca, tu vai falares. E para onde eu mandar tu ires, tu irás. Glória a Deus. Você vai ver em Ezequiel capítulo 1 também, que ele estava próximo ao rio Quebar, trabalhando com barro, tirando barro para fazer tijolos e edificar cidades. E você vai ver que ele também vai ter uma visão, a primeira experiência com Deus. Ele vê os céus abertos e ele tem visões de Deus. Inicia também a sua chamada profética. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos esses homens passaram por uma experiência que marcaram as suas vidas, até os seus dias de vida aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E o crente, ele tem que ter experiência com Deus. Você crê nesta palavra, nesta noite, nesse santo lugar? Deus está dizendo: eu quero realizar na sua vida experiência, aleluia, que você nunca teve na sua vida. Porque a gente ouviu o testemunho de alguém é bom, é edificante, alguém que teve uma experiência com Deus, e assim Deus se revelou a ele, através até das lutas, da enfermidade. Deus se revela através da dificuldade, porta fechada e tantas coisas que acontecem, aleluia, permissão de Deus para Deus se manifestar a ele, se manifestar a ela, se revelar a ele, se revelar a ela. Então nós precisamos de ter experiência com Deus. Ouvir experiência do nosso irmão, da nossa irmã, como eu disse, é bom, é edificante, mas você ter uma experiência pessoal com Deus é outra. Quem sabe o que você está passando nesta noite é para adquirir experiência com Deus. Aleluia. Deus quer se aproximar mais de você. Deus quer se revelar mais a você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer realizar uma grande obra na tua vida, porque cada um que está aqui tem uma chamada específica de Deus para um propósito aqui na terra. Glória a Jesus. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, aquele que tinha sua chamada 740 anos antes de Cristo. E no ano em que morreu o rei Uzias. E quem foi o rei Uzias? Uzias, nós sabemos que ele era primo do rei, ou melhor, primo do profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, além de ele ser profeta, ele era conselheiro. Isaías era um oráculo nas mãos do Senhor. O que é um oráculo? Um oráculo, aleluia, é aquela pessoa que é consultada pelo povo e que tinha uma resposta de Deus para o povo. Também Isaías, ele também é considerado como um vidente. O que é um vidente? Um vidente é aquele que tem revelações de coisas futurísticas que vão acontecer daqui a 20 anos, a 50 anos, a 100 anos. Era assim, porque ele foi o único profeta que teve mais visões do Messias. E a gente vê no livro de Isaías, capítulo 53, que ele vai descrever as características de Jesus. Homem provado, homem de dores, homem que nós olhávamos para ele e não havia nele formosura alguma que chamasse a nossa atenção, que a gente desejasse. Homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que levou as nossas cargas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele é o único profeta que traz mais profecias. É por isso que ele é considerado como um profeta messiânico, que traz, aleluia, profecias há 740 anos atrás do Cristo que ia nascer. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Uzias. Uzias foi um rei que iniciou o seu reinado com 16 anos. Está registrado em 2 Reis, capítulo 14. Muito novo, 16 anos. O seu reinado foi um reinado próspero. A Bíblia diz que Uzias começou a reinar com seus 16 anos. Foi um rei excelente. Venceu os filisteus, os árabes, venceu os amonitas. Foi um homem que edificou torres, que promoveu uma economia a ajudar, que levou o povo a prosperar. Foi um homem também que construiu armas bélicas de guerra. Um homem que venceu os inimigos. O seu nome começou a ser divulgado nos 4 cantos da terra. Mas a Bíblia diz também que este homem agora ele soberbece. Deixa o orgulho entrar dentro do seu coração. Como era o rei, como estava por cima de tudo, trazendo para os dias de hoje, como era o cara que vencia e estava por cima, ele resolve agora entrar no santuário para oferecer sacrifício ao Senhor, que era um ofício do sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o sumo sacerdote Arias convocou 80 sacerdotes para entrar com ele dentro do templo para tirar o rei. Mas ninguém poderia tirar o rei. O rei, é o governante, é o cabeça, é o que tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor. É o que reinava, é o que dominava. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele atenta executar uma obra que não é dele, é do sacerdote, a Bíblia diz que o Senhor fere Uzias na testa, e naquela hora ele se torna leproso. Iniciou bem, Deus era com ele, venceu os inimigos, mas deixou a soberba descer para o seu coração, e agora dominou-se e não ouvia mais a palavra de Deus, as ordens de Deus. E a Bíblia diz que tiraram ele dali. Depois que ele foi ferido, construíram uma casa fora de Jerusalém, e ele morreu leproso. Começou bem e terminou mal. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: comece bem e termine bem. Essa é a vontade de Deus. Amém? Deus quer que você, aleluia, inicie bem e termine bem. Bendito seja o nome do Senhor. A Isaías diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, porque Uzias era primo de Isaías. Uzias, ele vestia Isaías. Uzias, ele alimentava Isaías. Uzias protegia Isaías. Não venha não, que aqui é meu primo, eu sou o rei. E ai daquele que se levantasse contra o membro da família do rei, que era morto. Ai! Só que aqui a Bíblia diz: e no ano em que morreu o rei Uzias, morrendo aquele que protegia, que cuidava, que alimentava. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, o que fazer? O que fazer quando acaba os nossos recursos? O que fazer quando a porta se fecha? O que fazer quando a enfermidade vem? O que fazer com a perca? Porque agora ele perde um primo, não somente um primo, mas também um rei. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o crente desta vida, ele tem que estar preparado para ganhar e também para perder. Não é assim? Vamos perder nessa vida. Vamos perder. Pai, mãe, minha mãe, como faleceu, meu pai, amigo, irmão, filho. Não é assim? Às vezes até um objeto que você tinha de valor, casa, carro, saúde. Hoje você está doente. Nós sempre vamos perder nessa vida, porque nesta vida não é somente ganhar, também a gente perde. E principalmente as coisas que é mais valiosa na nossa vida. Só que tem uma coisa que você nunca vai perder: o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque tudo aqui é passageiro. E no ano em que morreu, ele perde um parente. E a gente sabe que perde um parente dói muito. Aleluia. E principalmente aquela pessoa que lhe dava assistência, que cuidava sempre de você, que sempre lhe socorria, agora saiu da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E qual o lugar que Isaías vai? Aleluia. No tempo de perda,
Ele não vai para a casa do irmão conversar. Ele não vai para a casa de um amigo, de alguém da sua parentela. O que é que Isaías vai fazer? E para onde que ele vai? Ele vai para o templo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai para a casa daquele que não morre, que vive, que é eterno, que é todo poderoso. Aleluia. Porque a melhor coisa que nós fizemos nesta noite foi vir para este lugar. Aleluia. Buscar aquele que tem todo o poder, que não morre e que vive e reina para todo sempre. Oh, glória a Deus e aleluia. Então no ano em que morreu Reuzias, viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Quando ele entra no templo do Senhor, aleluia, ele vai ter uma visão celestial. Ele vai ter uma visão, aleluia, a melhor visão, a maior experiência que ele nunca teve na sua vida. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, era um culto que estava sendo realizado. Aleluia, o templo, para muitos que não sabem, era aberto 24 horas, crente. De dia, de tarde, de noite, de madrugada. Se você quisesse ir orar, buscar a Deus, aleluia, o templo estava com a porta aberta. O sacerdote estava ali para orar com você, interceder pela sua vida. Bendito é o nome do Senhor. Então, no ano em que morreu Reuzias, ele vai ao templo, aleluia, bendito é o nome do Senhor, e ele tem a primeira revelação. Ele vem em primeiro lugar, aleluia, aquele que é todo poderoso, assentado sobre um alto e sublime trono. O que é que me chama a atenção? É que nem todo culto, aqueles que vêm para a casa do Senhor, tem revelação de Deus, sente a presença de Deus, a glória de Deus. Você crê? Porque tem pessoas que vêm assistir o culto, mas que vêm dar um culto a Deus, o negócio é diferente. Ele sente a sua presença, ele sente a graça de Deus, ele tem revelação de Deus. Ele está vendo, mas que está sentado ao lado dele não está vendo. Por quê? Não vieram adorar, glorificar, não sente a presença de Deus, mas que veio nesta noite adorar, glorificar a Deus, sente no mínimo nesta noite a presença dele, porque ele diz: onde estiver nossa presença reunido, eu estarei no meio deles presente. Porque só quem tem essa visão aqui é ele, os outros não tiveram. Porque assim, às vezes a gente está no culto, você está sentindo a presença de Deus, mas aquele que está sentado ao teu lado, à direita e à esquerda, não está sentindo. Você está entendendo, crente? Glória a Deus. Ele foi com o coração rasgado. É bom a gente chegar nesse lugar com o coração rasgado, quebrantado. Você está entendendo, crente? Ele está presente, aleluia. E ele tem esta visão, aleluia, de Deus. Ai, alguém pergunta: mas fulano vê tanto anjo, vê tanta coisa, não vejo nada. Mas também tu vem na carne, tu não vem para adorar, glorificar a Deus. Ai, Shabanaia cheia, tu não vem dar um culto a Deus, porque quando a gente vem dar um culto a Deus, aleluia, que a gente não conversa, a gente dá atenção totalmente ao Senhor, crente. No mínimo você sai com a sua lamparina cheia de azeite. Glória a Jesus. No homem que morreu Reuzias, você ouviu o Senhor sentado sobre o alto sublime trono, aleluia. Enquanto o trono, aleluia, de Judá, de Jerusalém estava vazio, o trono supremo estava ocupado pelo aquele que é todo poderoso. Você crê nessa palavra? É como se Deus estivesse dizendo a Isaías: o trono da terra está vazio, mas o trono daquele, aleluia, que rege o universo está ocupado. Eu estou sentado nele. Você crê? Eita, Deus todo poderoso e maravilhoso. E vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aleluia. O que é o séquito? O séquito era a orla do vestido do sumo sacerdote, aleluia, que ele usava, crente. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Isaías diz que Deus é tão grande, mas tão grande, aleluia, que os seus pés estão na terra, aleluia, e a sua face está no céu. Aleluia. Ele é tão grande, mas tão grande, que Isaías também diz que ele pega o globo terra, coloca na palma da mão e o oceano e começa a olhar. Aleluia! Se aí você se perde desse globo terra que tinha
crente. Oh, aleluia. Quão pequenino nós somos. Como nós não somos nada. Aleluia. Rabaná, porque o tempo aqui é passageiro. A gente passa. É como o nosso dirigente está dizendo. Ao nosso derredor nós vivemos em trevas. E na nossa frente está um cemitério. Onde se acaba o orgulho, a soberba, a grandeza. Oh, aleluia. Glória A gente não é nada. Glória a Deus, glória a Deus. Então seu séquito, ou seja, a orla do vestido, somente a orla do vestido enchia o templo. Aleluia. Você se lembra da mulher do fluxo de sangue? Em Marcos capítulo 5. Aleluia. Versículo 23, que ela colocou o propósito no seu coração de onde estava Jesus e tocar na orla do seu vestido. Você está entendendo como Jesus é o nosso sumo sacerdote? Porque ele disse que ia para o Pai interceder por nós. Porque o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo do santo para interceder pelo povo, fazer sacrifício pelo povo e orar pelo povo. A Bíblia diz, Paulo diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele diz, eu irei para o Pai interceder por vós. Aleluia. Nesta noite ele está intercedendo por mim, está intercedendo por você. Você crê nessa palavra? Ele está intercedendo, é por isso que tem descido um livramento para a tua vida. É por isso que você está de pé. É por isso que você é crente. É por isso que você ainda dá glória a Deus. Porque o Pai está intercedendo por você. Já foi falado aqui, a luta, aleluia, não é da carne, não é do sangue, aleluia, ou seja, não é humana, mas é espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo disse que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, aleluia, ou melhor, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados, aleluia, das regiões que estão ao derredor lutando contra a minha e a tua vida. E Jesus, ele disse, aleluia, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Em Mateus capítulo 17, versículo 18, que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Por quê? Porque ele está na frente, te defendendo. Ele está agora também, aleluia, intercedendo por você ao Pai. Aleluia. Serafins, Glória, aleluia, estava por cima dele. Glória a Jesus. Cada um tinha 6 asas. Com 2 voavam. Aleluia. Com 2 cobriam seus rostos. E com 2 cobriam seus pés. Serafins faz parte da 4ª categoria de anjos. Quem já estudou angelologia sabe que existe 4 classes de anjos. Não existem outras, mas na Bíblia Sagrada só está registrada 4 classes de anjos. Primeira classe, aleluia, é chamado de Malá. Malá no hebraico significa mensageiro. Aleluia, que fala de Gabriel, bendito é o nome do Senhor, que significa anjo mensageiro. Muita gente está pregando aí, dizendo que Gabriel é anjo de guerra. Gabriel não é anjo de guerra. Muitos cantam Gabriel é anjo de guerra, mas ele não é anjo de guerra. Gabriel é anjo mensageiro. Ele aparece em Daniel capítulo 9, quando ele vai trazer a resposta da oração de Daniel, aleluia. Mas a Bíblia diz que um dos príncipes ali da Pérsia, que é um dos demônios, porque cada cidade tem um demônio, aqui tem um demônio que governa, que é chamado Principado, que é o santo São Lourenço que está lá. Por trás dele tem um príncipe, você está entendendo, que ordena uma legião de demônios, cada um, aleluia, operando numa área, ou na prostituição, ou no homossexualismo, ou na droga, no crime, ou no tráfico. Você está entendendo? Comandado, ele é comandado por esses principados, que é enviado por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E esse principado, aleluia, agora tenta impedir que Gabriel trazer a resposta da oração de Daniel. Aí Deus olha para baixo e diz, Miguel, porque Miguel agora é anjo de guerra. Você está entendendo? Miguel desce que agora é contigo. E com Miguel não tem 2 conversas. Ele pega a espada de fogo e desce, expulsa aquele demônio, aquele príncipe, e Gabriel desce e entrega a resposta da oração de Daniel. Você crê nessa palavra nesta noite? Aleluia. O que está impedindo? Deus está dizendo, eu estou mandando justiça. Aleluia. Está descendo o anjo, aleluia, para pelejar por você. Você crê nessa palavra? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, aleluia, cheia, ele é quem te protege,
guarda. Glória a Deus, Oh, aleluia. glorificado é o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. A segunda categoria, arcanjo Miguel, que é guardião do povo de Deus, que muitas vezes ele desceu para pelejar a benefício do povo de Deus. Terceira categoria, terceira classe, querubins, aleluia, que significa guardião das coisas de Deus. E a gente vê esses querubins em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E a gente sabe da história que o Senhor expulsou do jardim e colocou querubins com a espada de fogo ali, aleluia, guardando a entrada do jardim. Ninguém entra mais. Aleluia, Jesus. E a quarta categoria, classe de anjo, aleluia, serafins. Esses que Isaías contemplou. Serafins, que significa no hebraico seres de fogo. Seres de fogo. Deus não permite um anjo desse descer. Eles não podem descer nenhum, porque se um desse descer, a terra não se comporta, a terra se derrete por causa da sua presença, que é de fogo. E eles não são pequenos não, eles são grandes, crente. Então Deus não permite, porque se eles descer, é destruição da terra. Glória a Jesus. E serafins voavam, aleluia, de um lado para o outro, dizendo, aleluia, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja, Kadosh, Kadosh que no hebraico é santo, Kadosh, Kadosh é o Senhor dos exércitos. Com luvas cobriu seus rostos, aleluia, diante da presença de Deus, aleluia, que significa, aleluia, respeito à glória de Deus. Você está entendendo, crente? Deus ele é tão santo, a sua glória é tão imensa, que eles não conseguem enxergar a Deus. Ele coloca as duas asas nos seus olhos e continua adorando, aleluia. Com luvas cobriu seus pés, que fala da sua modestia, da sua glória, da sua majestade. Você se lembra, aleluia, quando o Senhor falou com Moisés em Êxodo capítulo, aleluia, 4 por diante, que ele diz, aleluia, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é terra santa. Então os serafins, ele cobre os seus pés, porque ele sabe que está diante daquele que é santo, santo e santo. E com duas asas voavam adorando. O que significa, pastor? É que está na presença do Senhor não fica parado. Tem glória a Deus, tem aleluia, caminha, adora, ora, jejua, não fica parado, crente, porque só fica parado quem está doente na alma do Espírito. Mas nesta noite você chegou porque você está com saúde espiritual e Satanás não vai te parar. Quando você vê um crente parar, você está dando glória a Deus, ele não dá, é porque alguma coisa está acontecendo. Porque na presença do Senhor ninguém fica parado. Tem adoração, tem adoração, tem glória, tem aleluia, tem manifestação, ele se manifesta. Eu estou sentindo ele aqui forte, Deus. Porque uma hora dessa é eles adorando Santo, 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 e a igreja aqui, glória a Deus, aleluia, é Santo, Santo no céu e a glorificação aqui na terra. E clamam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Salmo 148, o verso 13 diz assim: que louvemos o nome do Senhor, pois o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e no céu. Ou seja, tem glória de Deus aqui na terra, como Isaías contemplou, e tem glória no céu. Glória no céu, glória na terra. Agora tem um significado de glória na terra e glória no céu. Essa a terra está cheia da sua glória. Em outras traduções, está cheia da sua criação. Porque para onde você olhar, você vai ver a glória de Deus, você vai ver a criação de Deus.
Você vai para as florestas, você vê as flores, você vê os pássaros, você vai para a selva, você vê a obra do Senhor, você vê leão, você vê tigre, você vê elefante e tantos outros animais. Você olha para o mar, você vê animais marinhos, você vê tubarão, você vê baleia e tantas outras que eu não vou citar por causa das horas. Você olha para o céu agora, você vê as estrelas, que foi Ele que criou as estrelas, você vê a lua, aleluia, de dia, você olha para o céu, você vê o sol, e agora, aleluia, você olha para o teu irmão que está ao teu lado, e você está vendo a glória, aleluia, a manalha, a criação, a coroa da criação, você crê? Olha aí, olha para ele, olha para ela, você está vendo a glória de Deus, você está vendo o poder de Deus, você está vendo a obra de Deus, a obra mais linda, aleluia, a manalha cheia, a obra que Ele não fez, aleluia, através da palavra, como Ele criou todas as coisas através da palavra, aleluia, a obra que está ao teu lado, aleluia, Ele tem duas mãos, aleluia, bendito é o nome do Senhor, e soprou com o sopro das suas narinas, aleluia, haja vida, e o Espírito de vida se manifestou. Então você está vendo, quando você olha para o teu irmão e para a tua irmã, você está vendo a glória de Deus e você está vendo a obra de Deus. Eu estou sentindo Ele aqui, meu Deus, gente. Ele está aqui, você crê, Ele está aqui, aleluia, Ele está aqui, porque João diz, capítulo 1, tudo foi feito por Ele e para Ele, você está entendendo? Ele fez todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele está acima de tudo e de todos, Ele que rege o universo, aleluia, não cai uma folha, se Ele não permane, calma, não é permitido. Aleluia, aleluia. As portas se moveram, a voz daquele que clamava, aleluia, e a casa se encheu de fumaça, aleluia. O que significa que é fumaça? Aleluia, é numa linguagem metafórica, significa a glória de Deus encheu a casa. Você crê que nesta noite tem a glória de Deus aqui? Está enchendo o crente aqui. Eu já vi crente aqui falando línguas estranhas, já vi crente aqui se manifestando na presença do Senhor. Aleluia, já vi crente aqui, Deus usando no cântico, o nosso cantor. Cada um que se expressou aqui, a glória, a glória, a glória está sobre a tua vida. Aleluia. Então disse eu, ai de mim, aleluia, porque estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Eita Jesus! Porque os meus olhos viram o rei. Quem é esse rei que ele viu? Como é o nome dele, crente? Como é o nome desse rei? Já a igreja não sabe não, é? Jesus, menino, tu está esquecido do teu rei Jesus, é? Porque Jesus ele é eterno, mas no Apocalipse ele diz, aleluia, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e ele estava vindo aqui, era Jesus, aleluia, Deus Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele já estava vindo ali avisando o rei, Jesus o teu rei, assentado, porque ele negou-se a si mesmo, crente. E os meus olhos viram o rei, porque rei lá em cima só existe um, é Jesus, porque ele disse que quando ele voltar, vai estar escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Isaías já estava vendo Jesus assentado, o rei. Aleluia. O Senhor, aí vai mais além, o Senhor dos exércitos. Aleluia.